Boa noite para mais uma live, né, de que a gente vai falar sobre paisagismo biofílico. Hoje eu tive um dia maravilhoso, em volta de muita biofilia. Visitei alguns empreendimentos que estamos fazendo e está fantástico. Isso prova da eficácia da biofilia, né? Então, é muito bacana ver obras, ver empreendimentos que nós estamos desenvolvendo nesse momento e que estão trazendo todo esse bem-estar às pessoas. E hoje nós vamos falar exatamente disso, bem-estar com a biofilia. E é isso que tem movido muitos arquitetos a estudarem a neuroarquitetura, estudarem o design emocional, todas as ciências que estão preocupadas em trazer bem-estar através das ambiências, dos ambientes, da criação de atmosferas que criam bem-estar. Muita gente sabe que, às vezes, a gente entra num ambiente e esse ambiente está muito carregado, não é agradável, dá vontade de sair muito rápido. Tem outros ambientes que nós entramos e a gente sente aquela sensação gostosa, a sensação de acolhimento, uma sensação de bem-estar, né, de tranquilidade. E é disso que nós falamos quando falamos de atmosferas biofílicas, né? Peter Zumthor, que é um grande arquiteto, ganhou inclusive o nosso Oscar, né? O prêmio Pritzker, um arquiteto suíço, ele fala no seu livro Atmosfera que a criação de um ambiência agradável não está vinculado somente à arquitetura, mas está vinculado à iluminação, à ventilação, à temperatura do local, aos odores, aos objetos que nos trazem memórias afetivas. Então, isso já nos dá um caminho para nós sabermos que criar a arquitetura do bem-estar está muito vinculado a essa conexão que a gente faz com toda a ambiência, não é só com o ambiente construído, mas com todos os elementos que nos levam a nos sentir, a todos os sentidos, a todas aquelas questões importantes que nos trazem esse bem-estar, e é isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, paisagismo biofílico e a arquitetura do bem-estar, essa arquitetura que está muito vinculada ao que nós defendemos muito no nosso congresso da arquitetura da felicidade. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Takeda, estou trabalhando já há 38 anos na área de paisagismo e hoje sou estudante da Universidade de Lisboa, no mestrado também. Fiz o curso de novo urbanismo na Universidade de Miami, na National Charrette Institute, eu aprendi a workshop Charrette, sou fundador do Placemaking Council Internacional, já fui diretor das BEA, participo das BEA da DIT Brasil e sou um dos idealizadores do Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade, que trabalha exatamente essa questão do bem-estar, neurociência a serviço do bem-estar. Além disso, sou professor da pós-graduação na Universidade Secov de São Paulo e na PUC do Rio Grande do Sul. Dadas as minhas credenciais, vamos para a frase que eu mais amo. O paisagista cria o cenário onde as pessoas vivem o teatro da vida. Paul Friedberg, um paisagista americano, e ele, com muita propriedade, fala isso. Nós criamos um cenário onde as pessoas optam por viver o teatro da vida. Se elas não gostassem, elas não estariam nessa ambiência. Então, nós criamos todo esse cenário tão importante que as pessoas vão viver a sua vida, e por isso é fundamental nós entendermos das técnicas que levam as pessoas a terem bem-estar nesses locais. É fundamental nós entendermos as novas técnicas, que antes nós tínhamos de uma forma até intuitiva, né? Que natureza nos trazia bem-estar, que locais com formas arredondadas, formas naturais, nos trazem não nos trazem ameaça, e que todas essas ambiências, né, nos trazem um certo gostinho de ficar mais. Mas hoje a neurociência possibilitou a pesquisa profunda, né, através dos aparelhos de medição das nossas reações neurais. Isso fez
com que os neurocientistas pudessem ter muito mais certeza de todas as formas de criação de ambiências que trouxesse o bem-estar. Então, o paisagismo biofílico, sem dúvida, ele traz vida para a arquitetura. Quando ele traz vida, ele está trazendo essa reconexão com a biofilia. Se nós, a partir de pequenos rascunhos, chegamos a criações de ambientes diferenciados, é muito importante que a gente saiba o poder de todo traço que nós fazemos, de todo o risco que nós fazemos, de toda a intenção arquitetônica, paisagística, de arquitetura de interiores ou de urbano que nós desenvolvemos no nosso trabalho. Então, fundamental nós colocarmos esse bem-estar. E um dos itens fundamentais e principais desse nosso objetivo é a biofilia. Bio quer dizer vida, né? Filia, amor, né? Essa nossa conexão, e que nos traz uma série de benefícios, né? Reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora o humor, melhora a performance cognitiva, ou seja, as crianças aprendem de uma forma muito mais eficaz, aumenta as energias, a gente se recarrega, estabiliza a pressão sanguínea, pessoal. Olha como é poderoso a ambiência biofílica. Reduz a dor, no caso de hospitais, eles estão utilizando muito essas técnicas de criação de ambiências que dão, de janelas que dão para jardins, potencializa o sistema imunológico, aumenta seu sistema imunológico, reduz o estresse e, mais importante de tudo, cura mais rápido. Ou seja, é um elemento fundamental na nossa criação de bem-estar. E hoje a gente está vendo que esse bem-estar está vindo de muitas áreas, está vindo de muitos lugares. E hoje grandes empresas, grandes instituições certificadoras estão criando até certificações de bem-estar, como a certificação Well Building, que mede toda a questão do ar, da qualidade do ar, da água, né? De todos a questão do círculo circadiano, da luz, né? A questão do fitness, do conforto e da mentalidade, ou seja, criar uma mentalidade mais otimizada, né? Para que a gente tenha emoções positivas. Além disso, existem outras certificações, como HBC, o Health Building Certificate, que trabalha mais voltada à questão da saúde humana, certo? Então, faz medições. O paisagismo é um dos pontos principais, eu diria, um dos cruciais da certificação do Health, mas o mais importante, existem mais de 13 certificações que estão muito, muito conectadas na busca do bem-estar das pessoas através da arquitetura. Então, a atmosfera que nós temos que dar é exatamente essa atmosfera de bem-estar. Existem muitas técnicas para fazer isso. E nós vamos falar isso em cima de exemplos de trabalhos que nós desenvolvemos, né? E que a gente também mostrou no Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade. Vamos lá com aplicações, né? Então, eu vou começar primeiro com o autoral. Né? Como é que a gente trouxe bem-estar e isso nos rendeu o Prêmio Master 2019 na categoria habitação. Né? A questão do bem-estar aqui, apesar de ser um prédio que ele tinha muitos apartamentos, e eles são 3 torres coladas, eles estão contíguas. Né? Nós conseguimos criar um grande, né? O arquiteto, né? O Koenigsberg e o Vanuc, da KV, criaram uma grande área central e nos deram essa tarefa de povoar, de trabalhar, de desenhar o paisagismo desse empreendimento. E o que nós fizemos para criar esse bem-estar? Desenvolvemos uma belíssima praça central. Então, toda essa estratégia da união das 3 torres fez que nós conseguíssemos criar com muita propriedade uma praça central muito agradável. E essa praça central já se desenvolvia desde o estacionamento. Olha só que bacana. Então, desde o estacionamento, nós já tínhamos vegetação, né, uma árvore e floreiras, para que as pessoas, já chegando em casa,
maioria das pessoas chegam pelo estacionamento, já tivesse esse contato com a vegetação, além do contato com a luz natural, certo? Além disso, todas as sacadas foram preparadas para receber vegetação e os ambientes do prédio, todos eles estavam preparados para ter uma quantidade de vegetação nativa, inclusive frutíferas nativas, que ajudaram a trazer o quê? A avifauna local para esse nosso espaço. Frutíferas nativas são importantes para a recomposição da flora local, né, da mata original do espaço, mas mais importante, ela nos traz aquele gostinho de natureza, aquelas frutas que poucos jovens, as crianças não conhecem mais, que nós tínhamos contato, mas que, infelizmente, pela distância da natureza, as crianças não estão tendo contato. Então, foram plantadas várias frutíferas nativas aqui nesse empreendimento, o que rendeu esse master imobiliário. Outro exemplo de bem-estar dentro da arquitetura é o Home Boutique da Cirela, um empreendimento muito antes dos prédios da Vitacom, que trabalhavam a questão dos estúdios, dos apartamentos pequenos, econômicos, mas que criavam ambiências de sociabilização sociais, de entretenimento, de conexão entre os moradores muito grande. Aquilo que ele não tem na unidade, ele tem nas áreas abertas. E esse trabalho foi feito em conjunto com a arquitetura de interiores, com a arquitetura da edificação, junto com o marketing e também com o paisagismo. Então, foram criados vários ambientes que conectavam com as pessoas. Nesse ambiente, criamos até um playground, como esse empreendimento é para pessoas adultas, single, solteiras ou casais, jovens, nós criamos até um playground para relaxamento entre as pessoas adultas, né? Já nessa época, pensávamos na biofilia, que essa área de bicicletário ela é coberta com vegetação, ou seja, nós tínhamos um forro de vegetação e todas essas ferramentas induziam, né, as pessoas a se exercitarem com bicicleta. Além das ambiências externas, academias, uma infraestrutura completa que tem como objetivo a conexão humana. Nós, mamíferos, nós sobrevivemos na selva, nessa terra inóspita, exatamente porque nós convivemos juntos, certo? Os mamíferos não são os mais fortes da natureza, os mamíferos não têm a couraça ou elementos que protegessem, né? nem sequer do sol, quiçá de algum inimigo mais forte. Não temos garras, não temos os melhores dentes, não temos a melhor potência de mordida ou a melhor potência de força para enfrentar inimigos muito mais poderosos. Qual o elemento que fez nós sobrevivermos nessa savana africana onde nós surgimos? Foi a convivência. Por isso é tão importante, hoje, dentro da neuroarquitetura, a empatia e os locais de convivência. Essa sociabilização é fundamental no processo de criação da ambiência dentro da arquitetura do bem-estar, certo? E a Vitacom, sem dúvida, é uma das empresas que tem trabalhado muito disso, juntamente com a Max House. Ele faz ambientes, apartamentos de estúdio, ou, no máximo, de um dormitório, mas cria ambiências muito interessantes para o relacionamento, como essa escada, né, que parece aquela escada de Nova York, né, nossa, agora me deu um branco, né? Que as pessoas podem ficar olhando a paisagem e também com árvores, junto da piscina, mas mais importante de tudo, né? Criando possibilidades de conexão. A escada é igual ao Highline, né? Agora já veio o nome, né? Então, todas essas estratégias de arquitetura e de paisagismo fazem com que a conexão seja muito boa, já tirando esse problema das menores áreas dos apartamentos.
Além disso, nós criamos áreas de convivência de hortas, temperos e chás, que fazem com que os moradores possam usufruir, né, desses locais e até criar conexão com a terra, criar conexão com seus vizinhos e tomar um chá com tempero, com ervas frescas ou um prato com temperos tirados recém da horta. Outra empresa que trabalha muito bem essa questão do relacionamento e da arquitetura do bem-estar é a Max House. Max House, que já antes da Vitacom, já trabalhava com unidades pequenas, e nesse caso, né, no Max House de Porto Alegre, ele criou, né, nós criamos para o empreendimento locais de trabalho. Muito antes da pandemia, nós já estávamos criando locais de relacionamento entre as pessoas, de trabalho dentro do jardim, de entretenimento até, de ver um vídeo, de estar ou escutando uma música ou lendo um livro, dentro dos jardins. Então, no meio das árvores, colocamos essas unidades que, mesmo com chuva, as pessoas podiam estar ali trabalhando, se divertindo ou simplesmente conversando com os seus vizinhos, certo? Então, o Max House foi, sem dúvida, um trabalho que sempre nos levou a criar locais de conexão, criar locais de bem-estar. Um elemento fundamental que sempre aconteceu nesses projetos foi a questão da água. A piscina poderia ser simplesmente uma piscina de raia em que as pessoas pudessem utilizar. Mas aqui, nesse caso, nós criamos toda uma borda infinita em que esse barulhinho de água, essa pequena cascata, dá uma ambiência, cria uma ambiência, um som, uma sonoridade. Ela cria também uma melhor clima, porque toda a água em movimento, os espanhóis faziam isso de uma forma brilhante, ela diminui a temperatura do entorno. Então, essa criação dessa sensação de frescor também cria essa ambiência de bem-estar. Então, certamente, a todos os moradores que estão nesse ambiente, ou dentro do gourmet, ou na piscina, ou confraternizando dentro do solário, tem essa possibilidade de ter esse espaço maravilhoso para usufruir e para ter bem-estar. Outro edifício, né, que está vinculado a um campo de golfe, ou seja, já a vista dela é biofílica direto, né, está conectada a uma grande área, né, de campo de golfe, de grama, de mata, né? Além disso, ele tem um jardim de boas-vindas extremamente desenvolvido e as sacadas, todas elas preparadas para receber muita vegetação. Na piscina, criamos essas ambiências que nós chamamos dos jardins intimistas, ou seja, mesmo você estando numa piscina com seus vizinhos, você tem a possibilidade de criar nichos. Então, vai mais uma outra dica. Todas essas tendas, esses locais, esses gazebos, eles são criados para criar uma certa privacidade. E essa privacidade é como se nós criássemos uma proteção. E essa ambiência, criando uma proteção, faz com que a pessoa se sinta muito mais segura. Ela não é observada, ela tem uma sensação de concha, né, de aconchego, e isso faz com que ela tenha um relaxamento maior. Então, como é um empreendimento de alto padrão, esses gazebos, né, eles são muito importantes. Nos hotéis Hard Rock, eles são, inclusive, alugados, né? Não fazem parte de uma utilização gratuita, eles são alugados e custam, por dia, mais do que uma diária. Então, uma boa renda de um hotel Hard Rock são as cabanas. Olha, para ter uma ideia como elas são importantes e como as pessoas buscam esses locais exatamente por trazer essa privacidade, esse bem-estar, e a pessoa ficar aconchegada nesses locais. Então, são estratégias da biofilia que nós utilizamos dentro dessa possibilidade, dentro dessa sensação da criação, da sensação de bem-estar. Além disso, nós criamos ambiências externas de cinema ao ar livre. Cinema ao ar livre,
todo ele envolto em jardim, para que as pessoas desse espaço pudessem ficar muito tranquilas ouvindo e vendo seus filmes preferidos, né, na área externa também. Geralmente, as áreas de cinema são internas, são entre quatro paredes, e aqui nós criamos essa ambiência externa. Um empreendimento chama Atmosfera, olha só que coincidência, que é exatamente a criação de atmosferas diferenciadas, num lugar muito quente, que é Manaus, certo? Um empreendimento da Ingeco, ela já, na sua entrada, já recebe os moradores com uma grande fonte. Você sabe que Manaus é muito quente, não tem muitas brisas, né? Então, a criação de ambiências ou sensações biofílicas de frescor são muito importantes. Vocês podem ver que em todos os ambientes, né, nós buscamos criar sombreamentos, mas sempre com essa conexão com o barulho das águas, com o barulho, as águas que são tão importantes, né, em Manaus, que é cercado, né, por águas, por dois rios maravilhosos. Então, a água sempre é um elemento de conexão. Vocês veem que todos os locais isso foi pensado para que, mesmo dentro dos apartamentos, as pessoas pudessem ouvir um pouco desse barulho da água tão gostoso. Isso tem tudo a ver com a criação e trazer o elemento natural para a arquitetura. E uma estratégia que nós criamos aqui na piscina foi, além de ter uma grande cascata, foi colocar LEDs na piscina, isso simulando, né, a criação de um céu estrelado na água. Então, esse céu estrelado, essa piscina estrelada, para as pessoas que, como Manaus é muito quente, até à noite, pudessem usufruir da piscina à noite, mas tendo essa conexão com o céu estrelado, tanto por reflexão do céu mesmo, ou pelos LEDs dentro da piscina. A sensação é fantástica, né? Para ter essa sensação de frescor com a conexão com a Lua, com o céu noturno. Esse empreendimento, já a encomenda foi diretamente no cerne da biofilia. O empreendedor queria realmente recriar um lago dentro de um andar. Não era cobertura, é um andar intermediário, mas ele queria trazer muita natureza. Então, desde a forma da piscina, já em forma de lago, pedras artificiais, a pavimentação simulando areia, a vegetação abundante nessa área, cascata, e também todos os elementos que compunham a arquitetura, também elementos que nos remetessem à natureza, como os pilares todos foram revestidos com pedra, o forro de madeira e com colocação de bambu. Olha só que bacana que ficou. Então, toda essa ambiência aqui foi toda ela pensada nesse bem-estar, além de uma parede verde enorme que nós criamos aqui, deste outro lado. Então, essa ambiência toda, uma ventilação natural, com iluminação natural, certamente criou essa ambiência de retomar, de reconectar com a natureza, né? E, sem dúvida, todos esses exemplos nos trazem, né, sempre essa simulação de bosque. Então, como os japoneses fazem aqueles banhos de natureza, que eles vão fazer aqueles banhos no bosque, o que nós criamos nesse ambiente é exatamente isso, cercar o espectador de muita vegetação, seja ela nas laterais, seja ela das floreiras ou no Caramanchel. Então, todos essas ambientes, sem dúvida, com a utilização de madeira, nos traz essa reconexão com a natureza e, certamente, a diminuição, todas aquelas vantagens que a biofilia nos traz. Outro empreendimento que tem a ver com esse banho de floresta foi esse empreendimento da Melnick Iven, que foi feito uma promenade, né? Um local para se caminhar dentro de uma reserva ecológica. E nesse local nós plantamos algumas espécies que atraem a avifauna, né? Então,
colocamos, além disso, alimentador de pássaro e casas de passarinho, para que nós tivéssemos muitas aves, né, nesse local quando as pessoas estivessem passeando. Além disso, nós colocamos espécies que atraem borboletas, que também são um ótimo momento, né? Todo mundo fica encantado quando a gente tem borboletas por perto. Então, o jardim ele tem essa possibilidade de atrair insetos que nos interessam, como as borboletas, abelhas sem ferrão e também a avifauna local. Então, esses nossos vizinhos começam a povoar esses locais e nunca deixam de visitar. Então, aqui, mais do que o banho de vegetação, aqui o objetivo da estratégia desse jardim, dessa promenade, era vincular a natureza aos nossos vizinhos, né? A nossa avifauna e aos insetos. E na área externa, colocamos paredes verdes e também aqui também as frutíferas nativas. Um exemplo muito bom da questão da conexão com o bem-estar são os condomínios. Sim, condomínios têm muito mais áreas para nós usarmos o paisagismo biofílico. Os condomínios possibilitam a criação de lagos, criação de piscinas com formas mais orgânicas, locais de churrasqueira, piquenique, entretenimento, como essa que se chama Dubai, e por isso nós criamos uma piscina em forma de palmeira, né? Então esse empreendimento ele está muito interessante, porque além da piscina criamos lagos, né? Lagos com vegetação aquática e que criou uma ambiência muito agradável em torno do clube, né? Do clube de entretenimento que tinha até boliche, né? Então aqui o bem-estar ele está diretamente ligado aos estares não só pavimentados, né, porque é muito quente, né, nesse local, um local de praia, nós criamos locais gramados, então, onde as pessoas pudessem colocar a toalha e pudessem também não estar deitado numa espreguiçadeira quente, né, que está no sol todo dia, mas usando a grama como um elemento muito mais fresco, mais agradável, muito mais natural, fofinho, para que ele pudesse tomar os seus banhos de sol, certo? Além disso, nesse empreendimento aqui, olha só que bacana, esse é um outro empreendimento, ele fica em Cuiabá, um local muito quente, mas que também tem muita vegetação no seu entorno. Nós criamos, a encomenda do empreendedor era criar um ícone, né, para a portaria de vários empreendimentos que vão ser construídos nesse local. Nós criamos uma folha, exatamente uma folha gigante com a parte superior, com vegetação, mas com uma forma extremamente orgânica. Então, essa é uma outra estratégia, né, que é o biomimetismo, né? Quando a gente cria algo que tem uma forma de natureza, uma forma natural, utilizando elementos naturais, isso nos remete, né, a uma sensação muito agradável, né, de estarmos ali aconchegados, estarmos dentro de uma caverna, estarmos dentro de um local protegido, né? E essa ideia dessa folha portaria, né, que tem essa visão nas suas laterais, como ele vai ficar numa grande avenida, ele certamente será notado por muitas pessoas, né? Além do jardim completo, né? O jardim com vários estares e também com plantas floríferas, né? E perfume. Outro exemplo dessa já aqui em Goiás, né? Onde eu estou, é o Parque Ville da SINC, né? O Parque Ville é, sem dúvida, um dos empreendimentos, uma série de empreendimentos, já lançaram 4 empreendimentos, todos com participação da nossa empresa, e que se preocupa muito com a biofilia, com o bem-estar. A SINC é uma empresa que sempre focou na busca da criação de relacionamento entre as famílias. Então, por isso, ela cria muitas situações de conexão, como as áreas esportivas bastante generosas, os locais gourmets, os playgrounds e também uma grande pista de caminhada que não cruza nenhuma rua, ou seja, cria uma segurança muito grande e que as crianças podem brincar ou de bicicleta ou os atletas correr sem atravessar
nem uma rua. Então, tudo isso faz com que os atletas, né, e as crianças não tenham nenhuma ameaça. Então, quando nós não temos nenhuma ameaça, o que isso nos traz? Tranquilidade. Então, sempre quando nós temos que atravessar uma rua, nós temos que ficar cuidando, né, das nossas crianças, das crianças mais novas, que não vê o perigo da rua, e essa situação criada pelo condomínio, pela estratégia do projeto, faz com que as pessoas não não fiquem com medo. Mesma sensação é quando nós entramos num ambiente e nós temos pontas, né? Então, sempre vai pensar, será que eu vou me machucar nessa ponta? Ou jardins com espinhos. Então, ela já cria, a princípio, uma sensação de, opa, estou num lugar perigoso. Então, uma técnica muito boa é criar ambiências que não pareçam ameaçadoras e que façam que você tenha muita tranquilidade e paz, né, nesses locais, já que eu não tenho que atravessar nenhuma rua, né? Então, todas essas formas também naturais ajudam muito, né, a fazer a conexão com a natureza, certo? Os parques eles sempre têm essa marca nos cul-de-sacs, né? E também calçadas acessíveis, né? Todas essas ambiências são muito importantes para esse bem-estar que a gente busca com a arquitetura. Mas não é só em arquitetura, não é só em condomínio que a gente consegue, com a biofilia, criar esse bem-estar. Nós podemos criar também com o urbanismo. Isso mesmo. Nós desenvolvemos esse projeto, que é o projeto Central Garden, em Aracaju. Aracaju é uma cidade que pouco usa as ruas. Eu diria, uma das capitais que menos a população gosta de andar na rua. Uma, pelo seu calor, e segundo, pela arquitetura. As calçadas são extremamente estreitas, de 2 metros, certo? E os prédios começam já no alinhamento terreno, fazendo com que as cidades não sejam arborizadas, né? As calçadas não sejam arborizadas, e o pior, a gente já tem a arquitetura já diretamente da calçada. E esse projeto foi desenvolvido desde o início, através de um workshop colaborativo com os projetistas, com as empresas, com a área de marketing. Nós fizemos uma charrete desse empreendimento para ver qual seria o conceito. E o conceito de bem-estar, de criar esse bem-estar, que já está, inclusive, colocado no nome do empreendimento, que é um Central Garden, um grande jardim. É criar essa sensação de jardim em todas as áreas públicas, sejam elas calçadas, sejam elas empreendimentos, sejam elas praça. Então, o Central Garden começou já com calçadas largas e também, além da calçada larga e sombreada, um recuo de jardim generoso que possibilitou que os empreendimentos, as incorporações, tivessem um jardim para ser doado visualmente à cidade. Então, a sensação de bem-estar aqui é bem maior, porque nós temos calçadas sombreadas, em termos de qualidade ambiental, ele fica muito melhor. As ciclovias com sombreamento, ou com árvores, ou com esses gazebos. Inclusive, nós propusemos com aspersor de água, né, quando as pessoas passavam ali, elas pudessem se refrescar, e também com parklets na rua, né? Os parklets são muito importantes para ocupar um local de automóvel estacionado e criando essas ambientes, pequenos pocket parks nas calçadas, né? Fazendo essa ambiência de bares. Então, Central Garden é o melhor exemplo que a gente tem de como criar bem-estar com o urbanismo. Então, com sombreamento, com natureza, com água, com barulhinho da água, e, mais importante de tudo, né, fazendo com que os usuários pudessem ter um sombreamento na calçada, fazendo com que ficasse muito mais interessante andar nesses locais. Outro ponto importante do bem-estar tem feito por uma questão até econômica, certo? Ou seja, para que os colaboradores pudessem produzir mais,
ter mais bem-estar, pudesse não adoecer, é a arquitetura corporativa. E essa, sem dúvida, desenvolveu muito o estudo da biofilia. Um exemplo desse é o átrio na Pedra Branca, que criou, e todo esse átrio aqui, que criou uma ambiência muito mais agradável. Então, nós temos um café no térreo, mas todos esses escritórios da frente tinham sacadas para esse átrio e uma visão total para uma praça em frente ao empreendimento. Então, criando essa conexão direta, né, com a natureza de todos os locais. E quem não quisesse estar na área externa, né, de calor no verão, né, já que é próximo de Florianópolis, podia ficar nessa área protegida dentro do térreo do empreendimento, certo? Outro empreendimento que foi entregue há pouco tempo e ganhou o Máximo Imobiliário em 2020 é o Complexo do Pontal, um empreendimento que incluía um hotel, um prédio corporativo, um shopping center e também um parque, junto ao Guaíba, exatamente, ao Lago Guaíba, em Porto Alegre. Esse empreendimento ele está diretamente conectado com a natureza, todo esse lago enorme, e principalmente algo que os gaúchos gostam muito, que é o pôr do sol deste lado do lago. O pôr do sol é belíssimo, as pessoas elas sentam na grama para esperar o pôr do sol. Então, esse empreendimento ele está conectado direto com a natureza, ele está debruçado sobre o parque e também sobre todo esse rio maravilhoso. Outro empreendimento que trabalha muito na questão corporativa, mas que trouxe a natureza para o térreo, é o Platina 220. É um empreendimento que é o prédio mais alto de São Paulo, um projeto da KV, da Koenigsberg Vanuc, e que criou no seu térreo uma grande área de árvores nativas e uma grande passarela, né? Uma grande arcada, né? Uma galeria, fazendo com que toda essa ambiência em torno de toda a quadra fosse uma ambiência extremamente agradável, né? Além de todo o lazer do hotel ser extremamente vegetado e com uma piscina com design diferenciado, certo? Então, esse empreendimento, que é o prédio mais alto de São Paulo, ele criou essa ambiência que antes era muito inóspita, né? Eram pequenas lojinhas, eram casas. Eu estive lá no início da incorporação, inclusive foram feitos 3 projetos para esse local, mas um elemento fundamental no projeto final feito pela KV foi exatamente essa área ajardinada em torno do prédio que criou essa ambiência, essa gentileza urbana para o bairro, para a quadra e para a cidade. E, sem dúvida, os ambientes de escritório têm usado e abusado da biofilia para o bem-estar dos trabalhadores, como o 6º andar da ITS Informov. ITS Informov foi o patrocinador do vídeo documentário de biofilia, volta às origens, né? Reconexão com a natureza, do Jean Bergeron. Esse vídeo realmente está fantástico, né? E ele foi financiado, né? Foi patrocinado pela ITS Informov, que coloca a questão da biofilia no seu próprio escritório. Ele projeta grandes empresas, né? Escritórios de grandes empresas, mas no seu 6º andar ele ousou demais e fez um ambiente muito agradável, desde a pavimentação, né? Desde o piso que simula um piso com musgos, né, com gramas, até toda a vegetação que eles colocaram dentro desse espaço. Então, a arquitetura corporativa ganhou muito nesses últimos anos. E a gente pode ver pela sede da Google, sede da Amazon, todas elas muito preocupadas com o bem-estar dos seus colaboradores, utilizando a biofilia. Outro ponto que traz muito bem-estar, inclusive uma decisão, ajuda na decisão da escolha dos hotéis, é a questão da biofilia, né? Então, hotéis como o Plaza Imperatriz foi um hotel que eu comecei a trabalhar há muito tempo para o Grupo Palácio, e lá, já há 30 anos atrás, ou mais, eles já tinham essa plena consciência
da importância da conexão com a natureza. Parte do hotel faz parte de uma reserva natural e eles criaram, a 3 quilômetros do hotel, uma pousada no meio da mata, sem ar-condicionado, sem televisão, para que as pessoas, os hóspedes pudessem se conectar diretamente com a natureza. Olha só a ousadia, né, desse empreendedor. E lá eu aprendi muito das vantagens de trazer essa natureza para próximo dos usuários, né, dos turistas, das pessoas que usavam o hotel. É um hotel de águas termais, nós aumentamos toda essa área de piscinas e também criamos essas áreas de ofurô no meio da mata, né, e criando ambiências bem agradáveis. Então, é muito gostoso estar no meio da mata, em um ofurô, né, em uma jacuzzi, com águas termais, né, que são muito abundantes nessa região, certo? Um outro empreendimento que nós participamos foi o Lagueto Golden Mountain. Ele fica na frente do hotel Hard Rock de Gramado, que está sendo lançado hoje à noite, que infelizmente, por estar em Goiânia, eu não vou poder participar da festa. Então, um abraço a todos que participaram desse empreendimento, que é o Hard Rock, que a partir de hoje eu vou poder começar a divulgar, até hoje não podia, e que tem na frente, né, desse empreendimento, esse empreendimento que nós trabalhamos, que é o Golden Mountain, né? Já desde a entrada, um grande porte cocher, né, com vegetação, mas o grande astro desse hotel é a piscina, né, que está debruçada sobre o vale. Então, lá pode desfrutar, né, de muita ventilação, insolação, e mais do que isso, se sentir no meio da natureza, porque a piscina está na altura das árvores, para que pudesse usufruir, degustar toda a vista para o vale, né? Então, sem dúvida, essa piscina ela criou essa ambiência, né, tão importante de poder estar lá conectado com toda essa natureza que proporciona, né, a localização do hotel proporcionou, certo? Então, muito bacana esse projeto. Os benefícios desse paisagismo biofílico, tão importante para o bem-estar. Primeiro ponto, ele melhora o humor e reduz o estresse físico e psicológico, né? Então, já é um item que, por si só, ele já é muito importante para a qualidade da vida. Ele melhora o bem-estar e a sociabilidade e a cognição. Ou seja, a natureza, os ambientes naturais, com elementos naturais, melhoram a sociabilidade. 3, aumenta a criatividade, a produtividade, a motivação, como a gente falou, dos ambientes corporativos. Então, a gente vê que a Amazon, né, com suas esferas, né, criaram um jardim com 40.000 espécies dentro desse globo, criando ambientes extremamente biofílicos, como esses ninhos, né, essas estares, que fazem com que a pessoa se conecte diretamente, né? Quarto item importante, mudanças estruturais benéficas no cérebro das crianças. Ele reduz a hiperatividade, aumenta a criatividade, aumenta a autoestima e toda essa conexão com a natureza faz os estudantes lembrarem mais da matéria. Quinto ponto de vantagens, né, de benefícios do paisagismo biofílico: melhora a saúde do corpo e da mente. 21% menos depressão, 30% menos, cura mais rápido doença, 56% mais produção de glóbulos brancos e 100% mais qualidade do sono. Puxa, não tem preço esse benefício do bem-estar que a biofilia cria. Então, 21% a menos a chance de desenvolver depressão é muito. E com toda essa crise, né, que a gente está tendo de ansiedade, depressão, se conectar com a natureza é fundamental para a gente evitar e fazer um tratamento natural contra os males, né, do cérebro, né? E os hospitais estão usando e abusando dessas técnicas, como um hospital que fica em Singapura, que é o Kotek Puat, né, que ganhou o primeiro
Prêmio Anual do Design Biofílico Stephen Keller, certo? Esse hospital ele tem ambiências cascatas ali que simulam cascatas naturais, né? Ambiências extremamente bonitas para melhora dos seus pacientes. Sexto benefício da arquitetura biofílica, do paisagismo biofílico, aumenta o potencial de verde. Isso mesmo. Verde ajuda a vender. Tá? Então, 25% a mais é vendido para compras em geral, 20% a mais em compras de conveniência e 15% a mais em compras especializadas. Então, até a Apple tem colocado muitos elementos naturais, biofílicos, dentro das suas lojas, porque ele sabe que quanto mais tranquilo o cliente estiver, mais ele vai consumir a mercadoria. Sétimo e último benefício, torna os lugares mais atraentes e valorizados. E aí a hotelaria utiliza muito essa questão. Eles certamente são um elemento de conexão, e por isso que faz com que as pessoas se conectem e busquem hotéis que respeitam a biofilia, como o Parque Royal, né, em Singapura.